Capítulo 15. Como enfrentar resistência e resolver problemas. Uma pessoa pode permanecer parada numa correnteza, mas não no mundo dos homens. Provérbio japonês. No começo do livro, você aprendeu a modelar, a detectar os padrões decisivos das ações humanas que produzem resultados desejáveis, a dirigir suas próprias ações para ter controle de sua vida. A ideia básica era de que você não precisaria escolher seu comportamento por tentativa e erro. Você poderia tornar-se um soberano, aprendendo a maneira mais efetiva de dirigir seu próprio cérebro. Quando você lida com outras pessoas, um certo número de tentativas e erros é inevitável. Você não pode dirigir o comportamento dos homens com a velocidade, certeza e efetividade com as quais controla seus próprios resultados. Porém, uma chave para o sucesso pessoal é aprender como acelerar esse processo. Você pode fazê-lo desenvolvendo harmonia, entendendo metaprogramas, aprendendo a ajustar os outros de forma que possa lidar com eles em seus termos. Este capítulo é sobre como dominar tentativas e erros inerentes à interação humana e aumentar a marcha da descoberta, aprendendo como enfrentar a resistência e resolver problemas. Se havia uma palavra-chave na primeira parte do livro, ela era modelagem. Modelar a excelência é crucial para aprender a criar rapidamente os resultados que você deseja. Se há uma palavra-chave para a segunda parte deste livro, ela é flexibilidade. A coisa efetiva que os comunicadores têm em comum. Eles aprendem como ajustar alguém e então ficam mudando seu próprio comportamento, verbal e não verbal, até criarem o que querem. A única maneira de se comunicar bem é começar com um senso de humildade e vontade de mudar. Você não pode comunicar-se por força de vontade. Você não pode ameaçar alguém para que entenda seu ponto de vista. Você só pode comunicar-se por flexibilidade constante, rica de recursos e atenta. Muitas vezes a flexibilidade não vem naturalmente. Muitos de nós seguimos os mesmos padrões com uma regularidade sem emoções. Alguns de nós estamos tão certos sobre alguma coisa que assumimos que uma mera repetição vigorosa nos fará alcançar um objetivo. Há uma combinação de ego e inércia trabalhando. Muitas vezes é mais fácil fazer exatamente o que fazemos antes. Mas o mais fácil é, muitas vezes, a pior coisa para se fazer. Neste capítulo, vamos ver as maneiras de mudar direções, quebrar padrões, redirecionar comunicações e lucrar com a confusão. O poeta místico William Blake certa vez escreveu: "O homem que nunca muda sua opinião é como água estagnada e cria répteis da mente." O homem que nunca altera seus padrões de comunicação encontra-se na mesma lama perigosa. Aprendemos no começo que, em qualquer sistema, a máquina com o maior número de opções, maior flexibilidade, terá o maior efeito. É o mesmo com as pessoas. A chave para a vida é ir abrindo o maior número possível de avenidas, tentando o maior número de portas, usando as mais diferentes abordagens que sejam precisas para resolver um problema. Se você segue um programa e trabalha com uma estratégia, será tão eficiente quanto um carro que corre com uma marcha só. Certa vez, vi uma amiga tentar convencer o rapaz da portaria de um hotel a deixá-la manter o quarto durante algumas horas após o tempo marcado. Seu marido
se ferira num acidente de esqui e ela queria que ele pudesse descansar até que o transporte fosse providenciado. O rapaz, polida e persistentemente, continuava lhe dando todas as excelentes razões pelas quais não era de maneira alguma possível. Minha amiga ouvia respeitosamente e então continuava com razões ainda mais convincentes. Vi minha amiga percorrer toda a gama de persuasão charmosa e feminina, até a razão e a lógica, sem nunca tornar-se arrogante ou provocar um clima de tensão. Ela simplesmente permanecia perseguindo o objetivo desejado. Afinal, o rapaz deu-lhe um sorriso pesaroso e disse: Madame, creio que está vencendo. Como ela conseguiu o que queria? Porque foi flexível o bastante para manter produzindo novos comportamentos e novas manobras, até que o rapaz não tinha mais como se opor. A maioria de nós pensa em acertar uma diferença como alguma coisa similar a uma luta de boxe verbal. Você insiste em seus argumentos até conseguir o que quer. Modelos muito mais elegantes e efetivos são as artes marciais do Oriente, como o Aikido e o Tai Chi. Lá, a meta não é sobrepujar a força, mas redirecioná-la. Não é para encontrar força com força, mas para alinhar-se com a força dirigida a você e dirigi-la para uma nova direção. Isso foi precisamente o que minha amiga fez, e é o que os melhores comunicadores fazem. Lembre-se que não há essa coisa chamada resistência. Há somente comunicadores inflexíveis que empurram na direção errada. Como um mestre de Aikido, um bom comunicador, em vez de se opor aos pontos de vista de alguém, é flexível e tem recursos suficientes para sentir a criação da resistência, encontrar pontos de concordância, alinhar-se com eles e então redirecionar a comunicação da maneira que queria. O melhor soldado não ataca. O lutador superior vence sem violência. O maior dos conquistadores vence sem esforço. O gerente mais bem-sucedido dirige sem impor. Isso é chamado não agressividade inteligente. Isso é chamado superioridade dos homens. Lao Tse, Tao Te Ching. É importante lembrarmos que certas palavras e frases criam resistência e problemas. Grandes líderes e comunicadores sabem disso e prestam muita atenção para as palavras que usam e o efeito que causam. Em sua autobiografia, Benjamin Franklin descreve sua estratégia para comunicar suas opiniões e ainda manter a harmonia. Desenvolvi o hábito de expressar-me em termos de despretensiosa timidez, nunca usando, quando avançada em alguma coisa que pudesse ser discutida, as palavras certamente, indubitavelmente ou qualquer outra que desse um ar de certeza a uma opinião. Mas eu diria, eu imagino ou entendo que uma coisa seja assim e assim. Parece para mim, ou eu não pensaria isso ou aquilo, por tais e tais razões. Ou imagino que isso seja assim, ou isso é assim, se não me engano. Acredito que esse hábito tenha sido de grande vantagem para mim, quando tive ocasião de inculcar minha opinião e convencer homens a tomar providências que eu, de tempos em tempos, empenhava em promover. O velho Ben Franklin sabia como persuadir
estando certo ao não criar qualquer resistência às suas propostas pelo uso de palavras que acionariam reações negativas. Há outras palavras. Deixe-me dar-lhe um exemplo de uma palavra sempre presente: mas. Usada de maneira inconsciente e automática. Pode ser uma das mais destrutivas palavras de nossa língua. Se alguém diz, é verdade, mas... o que está ele dizendo? Está dizendo que não é verdade? Ou que é irrelevante? A palavra mas negou tudo que foi dito antes. Como você se sente se alguém lhe diz que concorda com você, mas... E se você disser, é verdade, e aqui está outra coisa que também é verdade? Ou, é uma ideia interessante, e aqui está outra maneira de pensar sobre isso. Em ambos os casos, você começa concordando. Em vez de criar resistência, você criou uma avenida de redireção. Lembre-se, não há pessoas que resistem, somente comunicadores inflexíveis. Assim como há frases e palavras que automaticamente acionam sensações ou estados de resistência. Há também meios de se comunicar que tornam as pessoas envolvidas e abertas. O que aconteceria, por exemplo, se você tivesse um instrumento de comunicação que pudesse usar para comunicar exatamente o que sente sobre um problema, sem comprometer sua integridade de nenhuma maneira e sem nunca ter de discordar da pessoa? Seria um instrumento bastante poderoso. Bem, aqui está. É a chamada estrutura do entendimento. Consiste em 3 fases que você pode usar em qualquer comunicação para respeitar a pessoa com quem está se comunicando, manter a harmonia, compartilhar com ela o que sente ser verdade e, no entanto, nunca se opor às opiniões dela. E, de nenhuma forma, sem resistência, não há conflito. Aqui estão as 3 frases. Eu aprecio e. Eu respeito e. Eu concordo e. Em cada caso, você está fazendo 3 coisas. Está construindo harmonia ao entrar no mundo da outra pessoa e ao conhecer sua comunicação, em vez de ignorar ou denegri-la com palavras como mas ou no entanto, está criando uma estrutura de entendimento que os une e está abrindo a porta para redirecionar qualquer coisa sem criar resistência. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Alguém lhe diz, você está absolutamente errado sobre alguma coisa. Se você disser, não estou errado, com bastante veemência, vocês irão continuar em harmonia? Não. Haverá um conflito e haverá resistência. Em vez disso, diga àquela pessoa, respeito a intensidade de seus sentimentos sobre isso, e penso que, se você ouvir o que penso disso, poderá se sentir diferente. Repare, você não tem de concordar com o conteúdo da comunicação da pessoa. Você sempre pode apreciar, respeitar ou concordar com os sentimentos de alguém sobre alguma coisa. Você pode apreciar o sentimento dela, porque se estivesse com a mesma fisiologia, se tivesse a mesma percepção, você se sentiria da mesma forma. Você também pode apreciar a intenção de alguém mais. Por exemplo, muitas vezes 2 pessoas em lados opostos de um problema não apreciam os pontos de vista uma da outra e nem ao menos se ouvem. Mas, se você usar a estrutura de entendimento,
se encontrará ouvindo com mais atenção o que a outra pessoa está dizendo e descobrirá, como resultado, novas formas de apreciar as pessoas. Vamos supor que você esteja discutindo com alguém sobre o problema nuclear. Ele é a favor do desenvolvimento de armas nucleares, enquanto você é por um congelamento da produção de armamento nuclear. Vocês dois podem se ver como rivais, no entanto, têm a mesma intenção: mais segurança para suas famílias e para si mesmos, e um mundo com paz. Portanto, se a outra pessoa diz: a única maneira de se cuidar do problema nuclear é ser duro com os russos, em vez de discutir com ele, você entra em seu mundo e diz: eu realmente aprecio seu compromisso e desejo de criar segurança para nossos filhos. E penso que deve haver uma maneira mais eficiente do que ser intransigente com os russos para conseguir isso. O que acha da possibilidade? Quando você se comunica dessa maneira, a outra pessoa sente-se respeitada, sente-se ouvida e não há disputa. Não há desentendimento e, ao mesmo tempo, novas possibilidades são também introduzidas. Essa fórmula pode ser usada em qualquer pessoa, não importa o que alguém diga. Você pode sempre encontrar alguma coisa para apreciar, respeitar e concordar. É impossível brigar com você, porque você não brigará. A pessoa que é muito insistente em seus próprios pontos de vista encontra poucos para concordar com ela. Lao Tse, Tao Te Ching. Em meus seminários faço uma pequena e simples experiência que proporciona resultados memoráveis à maioria das pessoas. Faço duas pessoas ficarem em lados opostos numa questão e debatê-la, sem nunca usarem a palavra mas, e sem tentarem denegrir o ponto de vista do outro. Seria um Aikido verbal. As pessoas acham isso uma experiência libertadora. Elas aprendem mais porque são capazes de apreciar o ponto de vista da outra pessoa mais do que sentem que têm de destruí-la. Elas podem argumentar sem se tornarem beligerantes ou perturbadas. Podem fazer novas distinções e podem alcançar pontos de entendimento. Tente a mesma coisa com alguém. Escolha um assunto em que possam ficar em lados opostos e argumentarem exatamente da mesma maneira que descrevi acima. Como um jogo de encontrar coisas em comum e então levá-las na direção que você queria. Não quero dizer com isso que você deva trair suas crenças. Não quero que você seja um molenga intelectual. Mas você descobrirá que pode atingir seu objetivo mais eficientemente alinhando-se com gentileza e então dirigindo, do que empurrando com violência. E será capaz de desenvolver um ponto de vista mais rico e mais equilibrado, por estar aberto para outra perspectiva. Muitos de nós olhamos uma discussão como um jogo de perder e ganhar. Nós estamos certos e o outro camarada está errado. Um lado tem o monopólio da verdade e o outro mora na mais profunda escuridão. Descobri que, ainda hoje, eu aprendo mais e chego aonde quero ir mais rapidamente, encontrando um marco de entendimento. Outro exercício de valor é argumentar por alguma coisa em que não acredite. Você se surpreenderá ao descobrir novas perspectivas.
Os melhores vendedores, os melhores comunicadores sabem que é muito difícil persuadir alguém a fazer alguma coisa que ele não queira fazer. É muito fácil convencê-lo a fazer o que ele quer fazer. Criando uma estrutura de entendimento, dirigindo-o naturalmente e não através de conflito, você consegue o último e não o primeiro. A chave para a comunicação efetiva é estruturar as coisas de forma que a pessoa faz o que quer fazer e não o que você quer que ela faça. É muito difícil superar a resistência. É muito mais fácil evitá-la construindo um entendimento e harmonia. Essa é uma maneira de transformar resistência em assistência. Uma maneira de resolver problemas é redefini-los, encontrar um modo de concordar mais do que de discordar. Outro modo é quebrar seus padrões. Todos nós nos encontramos em estados fixos, nos quais reciclamos nossas próprias lavadoras de sujeira mental. É como um disco preso num suco arranhado, que fica tocando o mesmo velho e cansativo refrão, outra e outra vez. A maneira de conseguir soltar o disco é dar uma cutucada na agulha ou tirá-la e colocá-la em outro lugar. A maneira de mudar um estado fixo é a mesma. Você precisa interromper o padrão, o velho e cansativo refrão, e começar de novo. Eu sempre me divirto com o que acontece quando dirijo uma sessão de terapia em minha casa na Califórnia. É um lugar bonito onde se contempla do alto o oceano, e quando as pessoas chegam, tende a ficar em estado positivo. Gosto de olhá-las da pequena torre sobre a casa. Posso vê-las dirigirem-se até a casa, saírem do carro, olharem em volta com uma excitação evidente e encaminharem-se para a porta da frente. É claro que tudo que vem as está pondo num estado vivo, positivo. Então, o que acontece? Elas sobem e conversamos um pouco. Tudo é muito agradável e positivo. E então perguntarei: bem, o que os traz aqui? Imediatamente posso ver seus ombros caírem, seus músculos faciais relaxarem, suas respirações tornarem-se mais leves, suas vozes tomarem um tom de autopiedade quando começam suas histórias de angústia e decidem-se a entrar em seus estados perturbados. A melhor maneira de lidar com esse padrão é mostrar como é fácil quebrá-lo. O que geralmente faço é dizer com muita energia, quase de uma maneira zangada ou aborrecida: desculpem-me, nós ainda não começamos. O que acontece? Imediatamente elas dizem: sinto muito. Sentam-se direito. Reassumem a respiração normal, postura, expressões faciais e tornam a se sentir bem. A mensagem é alta e clara. Eles já sabem como ficar em bom estado. Também sabem como fazer para ficar em mau estado. Eles têm todos os instrumentos para mudar a fisiologia, mudando suas representações interiores e mudando seus estados a fim de mudar o comportamento na hora certa. Com que rapidez podem fazer isso? Num instante. Descobri que a confusão é um dos melhores recursos para quebrar um padrão. As pessoas caem em padrões porque não sabem como fazer outra coisa. Elas podem lastimar-se por aí e tornarem-se deprimidas porque pensam que evocarão questões sensíveis e aflitivas sobre o que as está perturbando. É a maneira
de elas chamarem atenção e usarem seus recursos da melhor maneira que sabem para mudar seus estados. Se você conhecesse alguém assim, como reagiria? Bem, você poderia fazer o esperado, poderia sentar-se e começar uma longa, sensível e angustiada discussão. Isso poderia fazer a pessoa sentir-se um pouco melhor, mas também reforçaria o padrão. Esse padrão diz à pessoa que se ela ficar por aí se lastimando, conseguirá toda a atenção que quer. E se você fizesse alguma outra coisa? E se começasse a lhe fazer cócegas, ignorá-la ou a latir como um cachorro na sua cara? Descobrirá que essa pessoa não saberá como reagir, e a partir da confusão ou risada dela, surgirá um novo padrão de como perceber sua experiência. Agora, existem horas em que todos nós precisamos de alguém para conversar. Quando precisamos de um amigo, há circunstâncias reais de pesar e dor que requerem um ouvido sensível e carinhoso. Mas estou falando sobre padrões e estados fixos. Repetidas sequências de comportamento que são autoperpetuadoras e destrutivas. Quanto mais você as reforça, mais dano você causa. O verdadeiro alvo é mostrar para as pessoas que elas podem mudar esses padrões, que podem mudar os comportamentos. Se você acredita que é a bola da linha, esperando que alguém a chute, assim é que agirá. Se você acredita que está no controle, que pode mudar seus padrões, então será capaz. O problema é que muitas vezes nossa cultura nos fala de outro modo. Ela diz que não controlamos nossos comportamentos, que não controlamos nossos estados, que não controlamos nossas emoções. A maioria de nós adotou um modelo terapêutico que diz que estamos à mercê de tudo, desde traumas de infância até descontrole hormonal. Portanto, a lição a aprender é que padrões podem ser interrompidos e mudados num instante. Quando Richard Bandler e John Grinder davam terapia particular, eram conhecidos como mestres da interrupção de padrões. Bandler contou-me uma história sobre uma visita a uma instituição para doentes mentais e o procedimento com um homem que insistia que era Jesus Cristo, não metaforicamente, não em espírito, mas em carne e osso. Certo dia Bandler foi vê-lo. Você é Jesus? Sim, meu filho, respondeu o homem. Bandler disse, voltarei em instantes. O homem ficou um pouco confuso. Em 3 ou 4 minutos, Bandler voltou trazendo uma fita métrica, pedindo ao homem que abrisse os braços. Bandler mediu a largura de seus braços e a altura da cabeça ao dedo do pé. Depois disso, Bandler voltou a sair. O homem que dizia ser Jesus ficou um pouco preocupado. Um pouco mais tarde, Bandler voltou com um martelo, alguns pregos grandes e afiados e uma porção de tábuas. Começou a prendê-las em forma de cruz. O homem perguntou, o que está fazendo? Richard punha os últimos pregos na cruz. Perguntou, você é Jesus? Outra vez o homem respondeu, sim, meu filho. Bandler disse, então você sabe por que estou aqui. De alguma forma, o homem subitamente lembrou-se quem ele era na realidade. Seu velho padrão já não parecia uma ideia tão boa. Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Começou o homem a gritar. Caso encerrado. Uma interrupção de padrões mais positiva é uma campanha contra o fumo que começou poucos anos atrás. Ela sugeria que cada vez que alguém que você ama lhe pedisse um cigarro, você lhe desse um beijo em vez do cigarro.
Em primeiro lugar, interrompe o padrão automático de procurar por um cigarro. Ao mesmo tempo, produz uma nova experiência que pode colocar dúvidas na sabedoria da antiga. Interrupções de padrões são também valiosas em negócios. Um executivo usou-as para fazer os trabalhadores de sua fábrica mudarem a maneira como encaravam seu trabalho. Quando assumiu a direção, foi à fábrica onde estavam fazendo seu modelo pessoal do produto da companhia. Mas, quando saiu de linha, em vez de aproveitá-lo, ele escolheu outro modelo que era feito para o público em geral. Não deu nem para começar. Ele ficou com raiva e deixou claro que queria cada um dos produtos da fábrica feitos como se fossem para seu uso pessoal. Disse que poderia aparecer a qualquer hora para checar a qualidade de cada produto. A notícia se espalhou como fogo e a experiência interrompeu o padrão de manufatura pobre e fez com que muitas pessoas reexaminassem o que estavam fazendo. Um mestre de harmonia, o executivo, foi capaz de trazer isso para fora sem que os trabalhadores se ressentissem, porque apelou para o orgulho deles. Interrupções de padrões podem ser particularmente úteis em política. Houve um bom exemplo recentemente na Louisiana. Kevin Riley, um deputado estadual de lá, tentava obter aprovação através da sessão legislativa para mais dinheiro para os colégios e universidades do estado. Todos os seus esforços pareciam em vão. Não havia mais dinheiro disponível. Quando, furioso, se retirava da capital estadual, um repórter perguntou-lhe o que pensava. Ele lançou-se em uma tirada, declarando que a Louisiana não passava de uma república banana. Disse: o que devíamos fazer é declarar falência, nos separar da União e pedir auxílio estrangeiro. Lideramos em todas as boas coisas, falta de instrução, mães solteiras e somos os últimos em educação. A princípio, suas declarações provocaram uma tempestade de críticas, porque tinham ido muito além do nível usualmente circunspecto de um discurso político. Mas logo ele se tornou uma espécie de herói. Provavelmente ele fez mais para mudar o pensamento do Estado sobre verbas para a educação com aquela única tirada do que através de toda a sua ardente carreira política. Você pode usar interrupções de padrões na vida cotidiana. Todos temos experiência com essas discussões, em que o tema inicial da polêmica é aquecida enquanto as pessoas continuam discutindo, cada vez mais inflamadas, cada vez mais empenhadas em ganhar, em imporem seu ponto de vista. Discussões como essa podem ser a coisa mais destrutiva que um relacionamento pode enfrentar. Quando terminam, você pode pensar: como foi que isso escapou tanto do controle? Mas enquanto a disputa ainda está acontecendo, você não tem qualquer outra perspectiva. Pense nas situações em que esteve ultimamente, onde você ou outros estavam enredados. Que interrupções de padrões poderiam ter funcionado nesse caso? Tente imaginar 5 interrupções de padrão que poderá usar no futuro e os tipos de situações em que poderiam ser úteis. Reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. Lao Tse, Tao Te Ching. E se você tivesse uma interrupção de padrão marcada com antecedência,
como um despertador para cortar a discussão antes que ela saia de seu controle. Descobri que o humor é um dos melhores interruptores de padrões. É difícil ficar zangado quando você está rindo. Minha esposa, Beck, e eu temos uma escolhida que usamos a toda hora: a sátira do programa de televisão Saturday Night Live, baseada na frase "Eu odeio quando isso acontece". É bastante hilariante. Os atores contam uns aos outros as coisas horríveis que fazem para si mesmos, como esfregar lixa nos lábios e então pôr e esfregar álcool neles, ou ralar o nariz com um ralador de cenoura e então grudar uma pastilha de mentol nele, e depois dizem: "Sim, sei o que quer dizer, odeio quando isso acontece". Assim, Beck e eu fizemos um acordo. Quando um de nós sente que uma discussão está se tornando corrosiva, o parceiro pode dizer: "Eu odeio quando isso acontece", e o outro tem de parar. Lembrar algo que nos faz rir rompe o estado negativo em que estamos, e o quanto odiamos isso. É tão desagradável começar uma discussão viciosa com a pessoa que você ama quanto esfregar lixa nos lábios e depois passar álcool neles. Tudo que alarga a esfera dos poderes humanos, que mostra ao homem que ele pode fazer o que pensa que não pode, é valioso. Ben Jonson. Há duas coisas principais neste capítulo, e ambas vão contra a base na qual muitos de nós fomos ensinados. A primeira é que você pode persuadir melhor através de entendimento do que de conquista. Vivemos numa sociedade que se diverte em competições, que gosta de fazer claras distinções entre ganhadores e perdedores, como se cada interação devesse ter ambos. Lembra-se de uma propaganda de cigarros de poucos anos atrás que trazia a mensagem: "Prefiro lutar do que bater". Mostrava uma pessoa ostentando orgulhosamente um olho preto como prova de que mantinha seus princípios, não importa o que acontecesse. Mas tudo o que conheço sobre comunicação me diz que o modelo competitivo é muito limitado. Já falei sobre a magia da harmonia e como ela é essencial para o poder pessoal. Se você vê alguém como um competidor, alguém para ser conquistado, você está começando com uma estrutura exatamente oposta. Tudo o que conheço sobre comunicação me diz para construir a partir de entendimento, não de conflito, para aprender a alinhar e dirigir mais do que tentar superar a resistência. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. No entanto, através de atenção consciente e coerente, podemos mudar nossos padrões de comunicação. A segunda ideia é que nossos padrões de comportamentos estão indelevelmente gravados em nosso cérebro. Se repetidas vezes fazemos alguma coisa que nos limita, nós não estamos sofrendo de alguma confusa indisposição mental. Estamos só passando um terrível padrão muitas e muitas vezes. Pode ser uma maneira de nos relacionarmos com os outros ou uma maneira de pensarmos. A solução é simplesmente interromper o padrão, parar o que estávamos fazendo e tentar alguma coisa nova. Nós não somos robôs ligados apenas em lembranças de traumas pessoais. Se fazemos alguma coisa de que não gostamos, tudo o que temos a fazer é reconhecer e mudar. O que diz a Bíblia? Nós seremos mudados num instante, num piscar de olhos. Nós seremos se quisermos ser. Em ambos os casos, a base comum é a ideia da flexibilidade.
Se você tem dificuldade em montar um quebra-cabeça, não chegará a lugar nenhum tentando a mesma solução diversas vezes. Você o resolverá sendo flexível o bastante para mudar, adaptar, experimentar, tentar alguma coisa nova. Quanto mais flexível você for, mais opções você criará, mais portas você poderá abrir e mais bem-sucedido será. No próximo capítulo, olharemos outro instrumento crucial para a flexibilidade pessoal.